G4 está de volta, a gente acabou de informar aqui, Abel Braga é o novo técnico do Fluminense, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente vai falar antes com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Boa tarde, Marcelo, obrigado pela presença aqui com a gente. A primeira pergunta que eu vou fazer não é nem minha, nem de ninguém da mesa, mas é de alguém que está mandando aqui na hashtag G4 Band Esportes. O Leonardo Lemos pergunta de cara. Perguntem ao Marcelo Paz sobre o calendário para 2022 para o Fortaleza. Se a CBF o convidou para discutir o assunto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos vocês da Band, G4 Esportes, satisfação falar com vocês. Não fui convidado para discutir esse calendário. Aí, que sucesso, né? Curto e grosso. Marília, por favor. Presidente, bem-vindo aqui ao G4. A gente já conversou várias vezes no Bola Rolando. Parabéns pela temporada do Barcelona. Já até melhorei a situação. Do Fortaleza. Eu queria que você contasse, a gente conversou... Tá melhor que o Barcelona. Tá melhor que o Barcelona. O ano passado você falou no final do campeonato que você queria a permanência de alguns jogadores emprestados e você tem de novo essa situação com o elenco. Como é que você já conversou com esses times e qual é a perspectiva de elenco do Fortaleza para a temporada com o Libertadores? Marília, satisfação falar com você, prazer. Devolve meu volante. Será que eles querem? Será que vão usar o seu volante aí? Devolve meu volante. Deixa ele aqui mesmo. Vamos levar o Paulinho joga muito, deixa o Ederson aqui. Bem, o Benevenuto é um dos emprestados, a gente deve comprar o Benevenuto. Estamos tramitando sobre isso. O Matheus Jussa também era emprestado do Oeste, também vai ser comprado pelo Fortaleza. O Ederson é uma situação mais difícil, porque o Corinthians tem a perspectiva até de utilização ou também de uma venda para o mercado internacional, e aí a gente não consegue concorrer. Então, basicamente, essas situações, o Lucas Lima, a gente está em discussão interna, um jogador que se adaptou muito bem ao clube, muito bem à cidade, fez bons jogos e, de repente, pode permanecer, mas ainda há uma conversa interna sobre isso. Piperno. Marcelo, tudo bem? Parabéns pela temporada, a melhor da história do Fortaleza. E aí, eu queria saber de você o seguinte, Marcelo, o Fortaleza mudou muito de padrão nesses últimos anos, hoje é um clube, né, praticamente autossustentável, vocês fizeram um belo trabalho em relação a isso. Fortaleza é uma cidade extremamente convidativa, então não deve ser muito difícil convencer alguém a morar em Fortaleza. Então, vocês vão ter receitas como jamais tiveram na vida. Claro que isso também exige do presidente um pouco mais de equilíbrio, enfim, da direção para não se empolgar, né? Mas eu queria saber de você o seguinte, Marcelo, quando vocês, por exemplo, olham os exemplos que vocês têm pelo mundo, em quem que Fortaleza se inspira? Porque eu fico olhando muito alguns casos fora do Brasil, de times como Atalanta, Leicester, que equipes que são times, né, de padrão mediano em seus países e que vão gradualmente se fixando naquele grupo dos 6, 7, depois dos 5 melhores. E o Fortaleza, por essa nova realidade, principalmente de dinheiro, você acha que dá para pensar nesse salto? Olha, Piperno, muito boa a sua pergunta. Embora esses times que você citou, eles têm uma característica um pouco diferente, né? O Leicester tem um investidor internacional, tem dinheiro vindo de fora, que tem muito na Premier League, aqui no Brasil está chegando agora esse modelo de clube-empresa. A Atalanta também é um clube tradicional e fez uma Champions League interessantíssima. Aqui na América do Sul a gente tem, por exemplo, o Independiente Del Valle, que é um clube que hoje é uma referência também na América do Sul, participa de competições continentais e que a gente quer virar o Independiente Del Valle no aspecto de estar sempre disputando, mas é um clube que também tem um aporte financeiro, é quase que um clube empresa. O Defensa e Justiça também é um clube empresa, também é um clube que está sempre em competições internacionais, mas são marcas que a gente se inspira, que a gente quer seguir esse caminho de clubes que não estão entre os mais ricos dos seus países, que não estão entre as marcas mais tradicionais de seus países, mas estão costumeiramente participando de competições internacionais. Então, esses dois exemplos que você citou, para mim, são muito valiosos. Podia falar do Sevilha também, do Valência, né, clubes tradicionais na Espanha, mas aqui na América do Sul eu vejo muito o Independiente Del Valle e o Defensa e Justiça. Presidente Marcelo, também estendo os meus parabéns aqui à temporada, mas a minha pergunta... Faz lista de pedido, não, que eu já fiz um.
Não vou fazer lista de pedido, não. Mas a minha pergunta, ela passa por 2 nomes. Porque quando o Fortaleza tem um treinador que faz sucesso, o Marcelo já se acostumou com isso. Todo mundo vai em cima do treinador. Agora o Fortaleza, de novo, tem o treinador do ano, talvez. Pelo menos é o nosso consenso. Então, se está sendo difícil manter o treinador do ano... E em relação ao treinador que saiu, ao Rogério, se é verdade que ele está tentando alguns jogadores, até via contato com vocês direto, do Fortaleza, como o Ronald e o Romarinho. Se o Rogério, pela relação que tem com vocês, pode conseguir algumas negociações com os jogadores do Fortaleza ou alguns jogadores do São Paulo também indo para o Fortaleza. Bem, Tironi, o Vojvoda já ficou, né? Já está renovado, vai ficar por mais um ano. Houve um assédio, que é natural, como você bem falou, já até me acostumei, porque o pessoal vem sempre aqui, né? Era o Rogério, agora é o Vojvoda. Mas vejo isso com naturalidade, porque as pessoas só querem o que é bom, querem o que está despontando, o que está entregando resultado. Mas ele vai ficar mais um ano conosco, tudo certo, estamos montando elenco para o ano que vem. E quanto ao Rogério, teve uma relação muito boa com ele, ficou uma amizade com respeito profissional. Nos falamos desde que ele saiu, quando ele estava no Flamengo, depois que ele saiu do Flamengo, depois que voltou para o São Paulo. E pode sim ter alguma situação. O Romarinho é um jogador que nós chegamos a ser consultados sobre o Romarinho. Não foi formalização, não foi assim, queremos com certeza, mas sim uma consulta, uma pergunta. O Rogério conhece muito bem o Romarinho e é uma característica de atleta que ele gosta. O velocista, o driblador. Já quanto ao Ronald, eu vi notícias, mas o Ronald não teve nenhum tipo de procura direta ou mesmo de consulta. O Rogério conhece o Ronald, já trabalhou com ele aqui, né? Mas no caso do Ronald não teve uma consulta mais direta. O Romarinho houve sim uma consulta, mas parou mais ou menos por aí. Presidente, o Gerlan Santos aqui no Twitter, na hashtag G4BandSports, mande aí a sua mensagem para o presidente do Fortaleza. Ele pergunta se da permanência do goleiro Felipe Alves e se ele teria tido algum problema com o Vojvoda no meio do processo aí, ou não? Tá tudo certo? Não, o Felipe Alves tem 2 anos de contrato ainda com o clube, foi renovado o contrato, acho que abril, maio desse ano, e não houve problema, apenas escolhas técnicas. O Felipe teve um momento bom, teve um momento que talvez não foi tão bem, o professor optou por jogar o Boeck, mas coisa normal de futebol, de escolha técnica. O treinador tem as suas escolhas, tem as suas preferências. Ao longo do ano, os 2 goleiros jogaram. O Felipe fez até mais jogos do que o Boeck. E termina o ano, ele tem contrato com o clube, tem mais 2 anos. Vou emendar mais uma aqui, essa do Délio. Daqui a pouco eu passo para a Marília, porque ele quer saber o seguinte: gostaria de saber a opinião do presidente Marcelo Paz a respeito da SAF e se o Fortaleza tem algum direcionamento nesse sentido. E te dá os parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado. Eu acho que a SAF é importante para o futebol brasileiro. Eu sou a favor do livre mercado. Então, os clubes que entendem que a SAF é um caminho, agora têm oportunidade. Os clubes que querem permanecer como clube associativo, permanecem como clube associativo. Para ser organizado, para ser bem gerenciado, não necessariamente precisa virar empresa, até porque existe empresa que também quebra, e são muitas. Então, não virou clube empresa que passou a ter uma boa gestão. Dá para ter nos 2 modelos, e cada clube vai seguir a linha que entenda que é melhor dentro da sua política do clube, dentro da forma de entender como funciona a gestão de um clube. Hoje, no Fortaleza, nós não estamos discutindo habilitar o clube para se tornar uma SAF. Não está em discussão, mas entendo que é bom para o mercado. Diga, Marília. Presidente, queria que você falasse, você já falou que não opinou sobre o calendário, mas o Fortaleza assinou o calendário, vai disputar 815 competições até o dia 31 de outubro, quando todos os olhos vão se voltar ao Catar. Queria que você falasse sobre o planejamento, quais são as prioridades do Fortaleza, são as Copas, novamente o Brasileiro, qual é a perspectiva de arrecadação, é chegar em que fase da Libertadores, qual é o plano do Fortaleza para 2022? Marília, eu também não assinei o calendário, não chegou nada para eu assinar, não. Mas vai assinar, né? Não, a coisa chegou pronta. Pronta. Aceitou. Então, não teve opinião, nem muito menos rúbrica. A coisa chegou pronta dentro das dificuldades que a gente sabe, de um calendário mais curto, saindo da pandemia, de tem que ter os 30 dias de férias dos jogadores.
Mas vamos lá, vamos tentar fazer o nosso melhor. Aqui no nosso estado, a gente conseguiu minimizar o estadual. O estadual para Fortaleza e Ceará vai ter no máximo 6 datas. A gente já entra nas quartas de final, já jogos de mata-mata, possível semifinal e possível final. Então já racionaliza bastante. A Copa do Nordeste mantém o formato tradicional, um grupo contra o outro, 8 jogos, depois um jogo nas quartas, um jogo nas semi, 2 na final. Então, vamos nos adaptar a essa situação. Em termos de prioridades, o Campeonato Brasileiro ele é sempre uma prioridade, porque é ele que nos garante receitas melhores nos próximos anos e garante a classificação para outros torneios, como a gente conseguiu esse ano na Libertadores. Na Libertadores eu vou fazer muita figa, assim, né? Para que o sorteio seja bom para a gente, que não venha gigantes assim que a gente não consiga enfrentar. E a gente quer passar de fase, e passar de fase pode ser também ficar em terceiro, porque você vai para a Sul-Americana, então continua numa competição continental, mas se passar de fase na Libertadores já seria muito bom para a gente chegar às oitavas de final. Copa do Brasil, a gente quer chegar pelo menos nas oitavas, a gente já entra na terceira, mas se a gente conseguir avançar um pouco mais, tudo é muito bem-vindo, quarta de final, ou sonhar de novo com a semifinal, como conseguimos esse ano. E o brasileiro, o nosso foco é ir para uma competição continental. Se for a Sul-Americana, bom. Se for novamente o Libertadores, seria sensacional. Então é mais ou menos isso. O Campeonato Cearense é importante. Vamos lutar por um tetracampeonato. Somos o atual tricampeão e vale muito. E Copa do Nordeste é sempre uma competição também que tem sua importância, tem cotas e que a gente pode tentar buscar chegar nas cabeças. Marcelo, agora há pouco, não sei se você estava assistindo, eu fiz referência à reunião vazada que aconteceu em março desse ano com o então presidente da CBF, Rogério Caboclo. Houve uma sucessão complicada aí, né, de até mandato, medida judicial, quem assumiria a CBF ou não. E eu queria saber qual que é a relação do Fortaleza com o atual presidente da CBF e qual é a posição do Fortaleza sobre o que aconteceu na troca de comando. A relação com o presidente Edinaldo é boa. Né, ele é nordestino também, isso facilita um pouco, embora eu acho que não deva haver essas divisões, mas a gente tem um contato com ele, o nosso presidente da federação, Mauro Carmelo, também tem um bom acesso, e está fazendo um mandato, digamos assim, complementando. A CBF vive uma crise institucional, foi muito, muito chato, muito desagradável tudo que aconteceu, né, as denúncias são muito fortes, claro que Rogério Caboclo tem a defesa, tem que cumprir a defesa, não pode ser condenado previamente, mas acho que foi prudente, né, realmente o afastamento, para não ter uma crise ainda maior de sustentabilidade, de governabilidade institucional. E eu espero que isso se resolva, porque o futebol brasileiro é muito importante para o nosso povo, né, representa entretenimento, cultura, tanta coisa boa o futebol representa e não pode estar a principal entidade do futebol brasileiro com a crise de representatividade. Então, torço que isso seja superado e possa ter um processo de escolha mais democrático, em que clubes e federações tenham peso igual de voto. O modelo atual está muito errado, da federação ter peso 3, o clube da Série A ter peso 2, da Série B tem peso 1, as federações sozinhas conseguem escolher um presidente, existe cláusula de barreira para poder se candidatar, X federações têm que validar, X clubes têm que validar. Então, um processo mais democrático, acho que seria melhor, seria um passo de maturidade que a CBF poderia dar, mas o atual presidente muito bem, torço para isso, a relação é boa, mas que ele saiba conduzir muito bem até o momento da eleição. Vou passar a bola aqui para o Arnaldo e para o Piperno, mas antes quero que você responda, presidente, por favor, as perguntas aqui de muita gente. Por exemplo, Wesley Bernardo, Guilherme Rodrigues, o Léo Ivo da Silva, os três perguntam a mesma coisa. E o Gilberto vem ou não vem? Era bom se viesse, né? Eu gosto muito do Gilberto, é um grande centroavante, fez um grande trabalho no Bahia já nos últimos anos, mas no momento ele ainda tem uma expectativa de mercado internacional. A gente teve contato com o agente dele e, de forma muito respeitosa, ele colocou que essa era a perspectiva do Gilberto no momento, algo que, até onde eu sei, ainda não veio, pode vir. Se não vier, ele se volta novamente para o mercado nacional e a gente, se não tiver trazido o outro também, né, que a gente não vai ficar esperando de forma indefinida,
aí a gente pode fazer uma investida para a vinda dele, mas acho um grande atleta, acho que cairia bem no Fortaleza. Diga, Arnaldo. Bom, eu tava com... Ia voltar para o campo justamente para falar do Marcelo. Era a posição de centroavante, nosso tema inicial do programa. Falaria do Gilberto, mas teve também, acho que, um interesse, não sei se... Ou sondagem sobre o Cano que saiu do Vasco. E é verdade que foi o salário proibitivo que o afastou das pretensões do Fortaleza? Sim, exatamente isso. Salário proibitivo. Também é um grande jogador, admiro o trabalho do Cano. Há 4 anos já ele vem fazendo muitos gols na Colômbia, né? Acho que Atlético Medellín, se eu não estiver errado. E no Vasco também, né? Uma liderança e gol demais, é o cara da última bola. Mas as condições apresentadas realmente foram muito acima e a gente não vai cometer loucura. Nós temos responsabilidade com o clube, com o orçamento, com o dinheiro do torcedor e com os outros jogadores que estão lá com a gente. Porque se eu trago um ganhando muito mais do que todo mundo, eu crio um problema bem complicado. Então, a gente tem já um pouquinho de vivência para saber até onde a gente pode ir e o que é bom para o todo. E Perno? Marcelo, é claro que jogar Libertadores é um objeto de desejo de todos os clubes, é muito legal, principalmente para quem é estreante, mas isso também vai implicar, no caso de vocês, numa nova estrutura de logística, até porque o Campeonato Brasileiro, em relação a isso, já vai ser mais complicado, porque são 2 times do Nordeste a menos. Os clubes do Nordeste, os grandes, geralmente já são os que mais trabalham, porque vocês têm uma competição a mais, que é a Copa do Nordeste. Então, como é que você está pensando exatamente em reformular, em reforçar, em ampliar esse elenco e se o Aleph Manga também é um jogador que está na mira? Bem, a gente tem perspectiva de qualificar o nosso elenco. A gente sofreu um pouco ao longo do ano com a reposição, né? Alguns jogadores que não podiam jogar por algum motivo, lesão, cartão. A gente sofreu um pouquinho na reposição, então a gente vai qualificar, a gente deve ter um elenco com mais qualidade, com mais peças de reposição. E em termos de quantidade, nós estamos agregando alguns jogadores do nosso Sub-23 que fizeram um trabalho muito bem feito. Nosso Sub-23 ano passado, esse ano, né? Foi a melhor campanha do campeonato, perdeu apenas um jogo, aproveitamento de 81%, então tem uma garotada boa lá que a gente já está subindo e que, complementando com quem está chegando, com quem vai qualificar o elenco, a gente vai ter aí perna e gente suficiente para cumprir esse calendário um pouco mais extenso. Quanto ao Aleph Manga, é um bom jogador, acompanhei o trabalho dele no Volta Redonda, depois no Goiás, mas hoje não está assim na nossa pauta. É um bom jogador, conhecemos, sei que está livre, o Goiás não exerceu a opção de compra, parece que tinha valores também meio altos por lá, e a gente não colocou ele na pauta nesse momento, mas é um jogador que a gente também admira o trabalho dele. Presidente Marcelo Paz, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Quero te dar os parabéns, inclusive, aqui, pelo ótimo, esse trabalho espetacular que você vem fazendo junto do Fortaleza. Obrigado. Vamos te chamar muitas vezes, viu, porque falar do Fortaleza é sempre legal. Fico muito feliz com as palavras, muito honrado em participar dessa mesa com vocês. A torcida do Fortaleza está super feliz com o que aconteceu esse ano, com esse feito, principalmente de ir para a fase de grupo para Libertadores. E estamos aqui sempre à disposição que vocês convidarem. Legal, muito obrigado, um abraço.